Fala pessoal, tudo bem? Passando rapidinho aqui no nosso canal, porque algumas pessoas me pediram para fazer uma análise sobre o contexto histórico de Ezequiel 28, e eu quero fazer um vídeo bem rápido, bem sucinto, para poder falar sobre esse assunto, porque não é difícil explicar sobre isso. Você que está chegando agora pela primeira vez, não esquece de seguir o nosso canal, ajuda bastante. Dar um joinha, compartilhar para que mais pessoas possam ver esse vídeo e também comentar. Deixa a sua opinião aí, que ela é bastante importante e eu sempre respondo as melhores opiniões, as melhores perguntas, enfim. Para a gente não perder tempo e ir direto, o contexto histórico de Ezequiel 28. O capítulo 28 do livro de Ezequiel contém uma profecia contra o príncipe de Tiro. Ok? Eu já acredito que aqui nós já teríamos o final, né, desse vídeo, porque é muito simples trabalhar a hipótese e entender Ezequiel capítulo de número 28. Principalmente porque quando nós lemos o versículo começa dizendo assim: Foi-me dirigida a palavra do Senhor, a qual dizia: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Isto diz o Senhor Deus, porque o teu coração se elevou. Tu disseste: Eu sou Deus, e estou sentado sobre a cadeira de Deus no meio do mar, sendo tu homem e não Deus. Esse versículo aqui já explica que o contexto que nós estaremos analisando é a respeito da história de um homem que se achava muito, pois estava assentado em um poderoso centro comercial no meio dos mares. E essa sua estratégia, esse seu poder, fazia com que ele se achasse uma pessoa que era divina. E nós sabemos que esse não é o primeiro que pensa isso, né? Em toda a história, desde os tempos bíblicos, faraós se acharam deuses, homens se acharam deuses, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Essa megalomania sempre existiu. Mas do capítulo de número 1, ou melhor, do versículo de número 1 do capítulo 28 até o versículo de número 10, nós temos uma profecia contra o príncipe de Tiro. E do versículo de número 11 ao 19, nós temos uma lamentação sobre o príncipe de Tiro. Tiro era uma cidade, estado fenícia, situada na costa do Mediterrâneo, famosa por sua riqueza e comércio. Durante o tempo de Ezequiel, Tiro foi um poderoso centro comercial e cultural. Guardem estas palavras: comercial e cultural. Então, é assim que nós dividimos o capítulo 28. Do 1 ao 10, uma profecia contra o príncipe de Tiro, e do 11 ao 19, nós temos uma lamentação sobre o rei de Tiro, ok? Vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Análise, deixa eu ver se está certo, vamos lá. Análise dos versículos 12 e 16, que são os mais importantes, né, os mais mencionados e falados. Vamos lá. Versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura perfeita. Análise. Este versículo inicia uma lamentação sobre o rei de Tiro. A descrição selo da perfeição e cheio de sabedoria e formosura perfeita enfatiza a grandeza e o esplendor do rei, mas ainda o coloca como um ser humano, uma figura de autoridade e influência, tá? É isso que nós entendemos na nossa análise do versículo de número 12, ok? Ele era grande, ele era formoso, ele era um homem sábio, inteligente, porque conseguiu potencializar o comércio que tinha, se transformando em um homem poderoso, mas isso ainda são atribuições a um ser humano, uma figura de autoridade e influência.
Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas você cobriste. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos seus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foi preparado. Ok? Algumas pessoas têm por costume, quando leem esse versículo, fazerem alusão ao Jardim do Éden, ao Gan Éden, que se encontra no livro de Gênesis, né? Capítulo de número 2, verso de número 3. Mas, gente, não tem nada a ver com o Jardim do Éden, ok? Nós precisamos entender e nós precisamos trabalhar algumas ideias aqui, e isso agora vai ser de suma importância, que a palavra Éden era uma palavra muito utilizada nos tempos semitas, nos tempos semíticos, né? Vamos assim dizer. Deixa eu só achar o material aqui. Tiro. Pronto. E é de grande importância que nós venhamos entender isso. Que é de grande importância que nós venhamos entender isso aqui, ó. A origem da palavra Éden nas línguas semitas. A palavra Éden tem raízes profundas nas línguas semitas, evoluindo de um termo que significava planície, tá? Para um conceito teológico de prazer e delícia. Essa evolução reflete a busca contínua da humanidade por entender e descrever o ideal de perfeição e comunhão com o divino, tá? O nascimento da palavra Éden começa com planície, ok? Planície. Planície. Origem e significado. A palavra Éden tem suas origens nas línguas semíticas. No hebraico bíblico, Éden significa prazer ou delícia. Esta palavra está relacionada ao termo sumério Edim, que é muito mais antigo que o hebraico, que significa estepe ou planície, sugerindo que o Jardim do Éden era uma área fértil e agradável, ok? O uso e evolução nas línguas semíticas, sumério. A palavra Edim refere-se a uma planície ou área aberta. Este é um dos termos mais antigos que podem ter influenciado a palavra hebraica, planície. Em acadiano, em acádio, a língua dos antigos babilônios e assírios, a palavra edino, também significa planície ou estepe. No hebraico bíblico, que é uma evolução de muito tempo depois, a palavra Éden evoluiu para prazer ou delícias, aplicando-se ao Jardim do Éden, o famoso Gan Éden que tanto nós ouvimos falar, ok? Ela tem uso nos escritos judaicos, tá? Ela é utilizada no Tanar, que é a Bíblia hebraica, e também em literatura rabínica e literatura pós-exílica, ok? Ela é utilizada também por Jesus, o conceito de paraíso nas ideias de Jesus, né? No contexto do segundo templo, por exemplo, que é a época de Jesus, durante o período do segundo templo, o conceito de paraíso, paradeisos no grego, tornou-se associado a uma visão escatológica de um lugar de bem-aventurança para os justos após a morte. Jesus usa o termo paraíso para descrever o estado imediato da bem-aventurança após a morte, refletindo uma visão de um lugar de descanso
e felicidade. Felicidade na presença de Deus. Essa palavra passou por evoluções, ela começa com planície, né? Ali no sumério, Edim, e no acadiano, Edino, planície. Logo depois, na língua hebraica, ela passa a significar prazeres e delícias, no hebraico bíblico. Éden evoluiu para esse significado, então esse era o significado do Jardim do Éden. E no Novo Testamento, ela se torna um paraíso escatológico, um paraíso de Deus, um lugar de bem-aventuranças para pessoas justas, vamos assim dizer. O Jardim do Éden, no Antigo Testamento, ele fala de abundância, ele fala de beleza. Ele apresenta o conceito de um paraíso terrestre, onde Adão e Eva assim viveram. Todavia, o que é importante, entendermos é que aqui o texto faz uma alusão. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas você cobriste. O sárdio, o topázio, o diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, a obra dos seus tambores e pífaros estava em ti no dia em que foste criado e preparado. Ele se cobria e ele se vestia exatamente daquilo que ele vendia. Ora, é simples. Análise. A menção ao Éden e às pedras preciosas é uma linguagem simbólica. O Éden aqui representa um lugar de perfeição e vitória divina. A descrição das pedras preciosas pode ser interpretada como uma metáfora para a riqueza e a glória do rei de Tiro. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Lá estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. A referência ao querubim ungido para proteger pode ser vista como uma metáfora para a posição elevada e a responsabilidade do rei. Querubins são frequentemente associados à proteção e à presença de Deus, né? Gênesis 3:24 fala sobre que um querubim que foi colocado na porta do jardim para guardar. Êxodo 25:18 e 22 fala a respeito dos querubins que foram colocados na tampa do propiciatório, fazendo ali a cobertura da tampa. E lá em Ezequiel, capítulo 1, embora em um modelo diferente, né? Os querubins também aparecem tomando conta da Macê Merhavá, a carruagem divina, a carruagem da ação. Só que o que é preciso entender é que a palavra querubim vem da raiz krav, que significa perto, ok? Essa raiz krav é usada até mesmo na arte marcial Krav Maga, que fala sobre uma luta de perto, ok? De segurança. Então, os querubins, eles são vistos na tradição judaica como aqueles que guardam a santidade de Deus, aqueles que estão perto da santidade divina, ok? Então, o termo querubim significa isso, os anjos que estão perto. Os anjos, fazendo uma alegoria para você entender melhor, os anjos que fazem a segurança da santidade divina, ok? E contam as histórias de Tiro que esse comércio marítimo, né? Esse comércio marítimo, vamos imaginar como se fosse um shopping no meio dos mares, ok? Por esse rei se achar tão poderoso, possivelmente era Etibaal, tão poderoso, ele tinha nas suas concepções, foram construídos a imagem de dois querubins, que quando os mercadores vinham em seus navios, de longe eles enxergavam a presença dos querubins, os querubins que ele construiu em Tiro. Então, todas essas alusões que estão sendo ditas e estão sendo faladas, né, em Ezequiel capítulo 14, fala exatamente do real contexto histórico da época.
Ezequiel não está falando de um anjo que se rebelou contra Deus e que um dia morou no jardim do Éden. Até porque as pessoas que gostam de usar esse contexto de tu eras querubim ungido, no Monte Santo de Deus te coloquei para proteger, a pergunta que eu sempre faço e ninguém responde é: se Satanás já estava no Éden antes da criação, a grande pergunta que eu lhe faço é: ele defendia, ele protegia o quê? E ele protegia de quem? Ou ele protegia o quê? O que é que ele protegia? E ele protegia de quem? Se porventura o homem ainda não tinha sido formado, se não existia ainda nada. E o que é que realmente ele protegia? O que é que ele realmente protegia? A árvore da vida não poderia ser, porque nós estamos falando do princípio aqui. Então, não faz muito sentido essas alegações, não faz muito sentido esses pensamentos, porque, sinceramente, não tem nada a ver. O texto está falando de um rei soberbo, que, ao decorrer do tempo, na história da igreja, começaram as alusões e as comparações, e as pessoas começaram a tudo colocar o diabo. Tudo colocar um anjo que se rebelou para Deus, que se rebelou contra Deus. Que em todo o Antigo Testamento também não existe essa base de que anjo se rebelou contra Deus. Essa base não existe. Isso aí é uma interpretação cristã que aconteceram há séculos passados e foi se tornando essa bola de neve que virou isso, aonde as pessoas hoje acreditam que Deus tem inimigo. Gente, se Deus tem um inimigo, ele não pode ser chamado de todo-poderoso. Retirem o termo El Shaddai. Ele não pode mais ser o Todo-Poderoso para quem pensa uma asneira dessa, uma tolice dessa. Não precisa de hebraico, não precisa de nada para você poder entender esse texto. Lendo na sua João Ferreira de Almeida com atenção e com cuidado, você percebe que o texto está falando exatamente de um homem. E no capítulo 27, se eu não estiver enganado, o capítulo 27 do livro de Ezequiel, capítulo 27 do livro de Ezequiel, versículo de número, capítulo 27, versículo 23, está escrito: Harã, Quene e Éden negociavam igualmente contigo. Sabá, Assur e Quelmad vinham vender as suas mercadorias. Faziam comércio contigo de diversos gêneros, trazendo de fardos, de jacinto, de bordados de várias cores. Então, o capítulo 27 já fala a respeito de um Éden e mais duas cidades que negociavam com o rei de Tiro. Por isso que este Éden apresentado aqui no capítulo 28 não pode ser levado como o Éden da criação. Não pode ser levado como o Éden do Gênesis. Isso é impossível e inviável. Porque a grande pergunta é, para os que querem continuar mantendo essa teoria, se existia um ser guardando o Éden, ele guardava o que e de quem? Essa é a grande pergunta. Se alguém achar na Bíblia, pode me mostrar e me explicar que eu vou aceitar e vou mudar anos de ideias irrefutáveis, ok? Vamos continuar. Versículo 15: Perfeito eras dos seus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Este versículo fala sobre a perfeição inicial do rei e sua subsequente queda devido à iniquidade. A menção ao dia em que foste criado reforça que ele é uma criação, assim como qualquer ser humano, e não ser pré-existente ou angelical, ok? Ele não é um ser pré-existente ou um ser angelical. O texto fala a respeito de um homem. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio. Olha isso aqui, pessoal, no teu comércio.
Quando foi que vocês viram Satanás comercializando algo? Quando foi que vocês viram Satanás com uma barraquinha? Quando foi que vocês viram Satanás com bugigangas vendendo coisas? O texto fala de um homem. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. A análise. Aqui a corrupção do rei de Tiro é associada ao seu comércio e à violência que descobriu dele. Ele é lançado, profanado do monte de Deus, uma expressão que simboliza sua queda de um lugar de honra e privilégio devido ao pecado. Então, aqui nós temos mais simbologias. A queda do monte de Deus não significa que ele caiu dos lugares celestiais, mas sim que ele foi derrubado da posição a qual tinha, do mesmo jeito que em Isaías 14:12, o rei Nabucodonosor também é derrubado pela sua arrogância e soberba. A interpretação, pessoal, interpretação, Ezequiel 28, sua linguagem simbólica e metafórica. Rei de Tiro, ser humano que caiu da graça. A queda acontece devido ao orgulho e à corrupção, ok? Referências bíblicas complementares que podem nos ajudar. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 15, muitas vezes comparado a Ezequiel 28. Isaías também usa a linguagem figurativa para descrever a queda do rei da Babilônia e não de um anjo caído. Ezequiel capítulo 27, o capítulo anterior descreve a riqueza e o comércio de Tiro, fornecendo contexto para as orientações do capítulo 28. Então, quem quer entender o 28 precisa ler o 27, pois ele fornece contexto, tá? Para as orientações no capítulo 28. Ezequiel 28:2, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto se elevou o teu coração, senhoras e senhores, desde quando o anjo tem coração? E disseste, eu sou Deus. Em qual passagem bíblica existe um anjo dizendo que é Deus? Sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares. Desde quando Deus mora nos mares? E sendo tu homem e não Deus, contudo, eleva o teu coração como se fora Deus. Repara que o texto não diz segundo o coração de Deus. O texto diz como se fora Deus. Porque sabemos que Deus não tem coração, gente. Deus é espírito. Ok? Então, aqui estão referências bíblicas complementares que provam que o texto fala de um homem. 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 Só vai continuar acreditando que existe um diabo nesse texto, um satanás, coisa ruim, pele seca, não sei o nome que você dá na sua cidade, entendeu? Se realmente for uma pessoa teimosa que não aceita conhecimento acadêmico. Então, aqui estão as provas, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Não precisei usar a língua hebraica, não precisei usar nada. É possível a explicação dentro do próprio texto, versão João Ferreira de Almeida. Conclusão. Ezequiel 28 é uma linguagem simbólica. Ao usar imagens exaltadas e simbólicas, destaca a grandeza e subsequente queda do rei de Tiro, devido à sua iniquidade, sem indicar que ele era um anjo caído. Ele era um ser humano, a passagem retrata um ser humano que caiu da graça devido ao orgulho e corrupção. E a interpretação, a análise dos versículos 12 e 16 de Ezequiel 28, dentro de um contexto histórico e literário, indica que a passagem utiliza a linguagem simbólica, metafórica, para descrever o rei de Tiro. E acredito que acaba... Ah, não, tem mais um aqui. Aspectos importantes. Contexto histórico. Tiro era uma cidade-estado fenícia, situada na costa do Mediterrâneo, famosa por sua riqueza e comércio. Durante o tempo de Ezequiel, Tiro foi um poderoso centro comercial e cultural.
Interpretação, a análise do versículo 12 ao 16, Ezequiel 28, dentro do contexto histórico e literário, indica que a passagem utiliza linguagem simbólica e metafórica para descrever o rei de Tiro. Linguagem simbólica, a menção do Éden, as pedras preciosas, é uma linguagem simbólica. O Éden aqui representa um lugar de perfeição e vitória divina. A descrição das pedras preciosas pode ser interpretada como uma metáfora para a riqueza e a glória que possuía o rei de Tiro. Aspectos importantes: grandeza e esplendor. A descrição, selo da perfeição, é cheio de sabedoria e formosura perfeita. Enfatiza a grandeza, esplendor do rei, mas ainda o coloca como um ser humano, uma figura de autoridade e influência. Queda devido à iniquidade. Este versículo fala sobre a perfeição inicial do rei e sua subsequente queda devido à iniquidade. A menção ao dia em que foste criado reforça que ele é uma criação, assim como qualquer ser humano, e não um ser pré-existente ou angelical. A corrupção e a violência, né? A imagem aqui nos mostra barcos, navios, caravanas. Aqui a corrupção do rei de Tiro é associado ao seu comércio e a violência que descobriu dele. Ele é lançado profanado no monte de Deus, uma expressão que simboliza sua queda de um lugar de honra e prestígio devido ao pecado. A interpretação final é que, do 12 ao 16, dentro do contexto histórico-literário, indica que a passagem utiliza linguagem simbólica, metafórica, para descrever o rei de Tiro. E é isso aí, pessoal. Aqui acabou a nossa análise, muito simples, né? Não precisou de textos originais, não precisou de absolutamente nada, fora o que nós tratamos aqui. E eu espero que isso tenha te ajudado. Lembrando que a Bíblia, ela não foi feita para se ler, ela foi feita para meditar. E o que é meditar? Meditar é respeitar o texto, é ler pausadamente. E muitas vezes se prender em meditação em um versículo isolado, quem sabe 2 ou 3, ou a leitura do texto todo. Então, quando você lê Isaías capítulo 14, o texto todo pausadamente, você entende que o texto está falando de Nabucodonosor. E Ezequiel capítulo 28, se puder, já comece do 26, 27, 28, você vai entender que está falando sobre a cidade, sobre o rei, possivelmente Etibaal, e a lamentação, que é a queda final da história. Ok? Desde já, muito obrigado. Foi um vídeo muito simples, tá? Ele vai estar aí no nosso canal. Não esquece de seguir, é importante para nos ajudar. Nós estamos rumo a um número considerável de inscritos no canal. Não se esqueça de curtir, é muito importante, compartilhar e deixar a tua opinião do que você acha aí, tá bom? Você pode também deixar ideias para novos vídeos, novos assuntos, que serão todas as ideias bem-vindas, ok? É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima análise. Segue o canal Cristão Inteligente e tchau, tchau.